Atos capítulo 17, versículo 21, diz assim: ora, todos os atenienses, quantos atenienses? Todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de contar ou de ouvir a última novidade. Ora, todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de contar ou de ouvir a última novidade. Diga amém. E diga assim: Senhor, fala comigo. Irmãos, eu vou pregar bem devagar, vou me esforçar para não aumentar muito o timbre de voz, porque eu quero de fato que cada um de nós reflita e assimile com cuidado tudo que vai ser dito para colocarmos em prática. Você pode dizer amém? A Bíblia diz que nós somos sal da terra. Para que serve o sal? Para que serve o sal? Um cozinheiro aí, pelo amor de Deus, para que serve sal? Irmão, para salgar é dose, ninguém aqui gosta de comida salgada. Sal serve para temperar, dar sabor. Não sou cozinheiro, tá? E se o sal se tornar sem sabor, para nada presta, diz Jesus. No mesmo texto ele acrescenta que nós somos a luz do mundo. E diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O que indica que nós somos, ou nós fomos postos no mundo, enquanto igreja, como referenciais. Nos nossos dias, o termo "você é a luz do mundo" não tem o mesmo peso que tinha nos dias de Jesus, visto que nossas cidades são iluminadas e a gente nem sabe o quanto vale uma lâmpada acesa dentro de casa. Nós só sabemos o valor da lâmpada acesa quando falta luz umas 2 noites seguidas. Mas nos dias de Jesus não haviam cidades iluminadas. Um facho de luz para um viajante noturno e perdido na estrada era a sua salvação. Paulo diz aos Filipenses que nós somos postos como astros ou como luzeiros no mundo. Amém? Eu li certa feita de um executivo que era um homem muito ocupado e tinha um filho de 7 anos. E todas as vezes que ele chegava em casa, o menino queria brincar, mas ele não tinha tempo. Havia muitos papéis para serem administrados, vendidos, comercializados. E um dia ele teve uma ideia para tirar o filho do seu encalço, vindo da empresa para casa. Ele passou numa livraria e comprou o quebra-cabeças do Mapa Mundi e trouxe para o filho. Está aqui, quebra-cabeça do Mapa Mundi, monta o planeta, organiza o mundo. Em poucos minutos o menino chegou e disse: já montei o quebra-cabeça do Mapa Mundi. E o pai disse: não, impossível. Montei, vem ver. Segurou o pai pelo dedo e arrastou. Quando chegou lá, o quebra-cabeças estava montado. E o pai perguntou: como é que você conseguiu tão rápido?
Ele disse: foi fácil. Eu descobri que do outro lado é um outro quebra-cabeças do corpo humano. É muito mais fácil montar o quebra-cabeças do corpo humano do que do mapa mundi. E a moral da história, ou o que se retira dela, é que se você quiser consertar o mundo, comece consertando o homem. Eu não posso, enquanto igreja, influenciar o mundo, se enquanto igreja estou vivendo das mesmas práticas do mundanismo. Eu não posso orar contra o adultério se eu estiver na igreja adulterando. Eu não posso orar contra espíritos de prostituição se me mantiver na igreja me prostituindo. Concorda? Não posso falar contra o roubo, a desonestidade, se eu for desonesto e ladrão. Sou sal. E enquanto sal, se quero temperar a terra, preciso ter sabor. Enquanto luz, se quero iluminar o mundo, preciso que esteja acesa a minha lamparina. Se quero consertar o mundo, tenho que começar consertando a minha vida. Se quero, enquanto igreja, influenciar o mundo, tenho que começar vivendo na contramão do sistema mundano. Paulo chega em Atenas no meio da sua segunda viagem missionária. Atenas era o lugar onde ele encontraria Timóteo e Silas para dar continuidade ao seu trabalho. Enquanto Timóteo e Silas chegavam, Paulo deu uma caminhada em Atenas, a maior e mais importante cidade-estado da Grécia antiga, cidade que viveu o seu apogeu na chamada Idade de Ouro, por volta dos anos 500 a 300 a.C., e Atenas era conhecida como a universidade do mundo, porque em nenhuma cidade da sua época e em nenhum tempo, em anos próximos, uma cidade esboçou tanta cultura, conhecimento. Atenas lançou ao mundo generais, pensadores, poetas, filósofos, e tornou-se a Grécia o berço do pensamento ocidental. Quando Paulo caminhava em Atenas, obviamente que esperando Paulo e Silas, ele observou a arquitetura de Atenas, as artes de Atenas. É provável que Paulo tenha se lembrado dos grandes pensadores da Grécia, Sócrates, Platão, Aristóteles, e as suas dissertações, e os seus conhecimentos, e as suas aulas, e os seus ensinos. Tales de Mileto, grandes arquitetos, como Itínio, são homens grandes da história que saíram de Atenas, mas Paulo também observou altares. Os atenienses se ocupavam de cultuar a muitos deuses. O pensador escreveu que era mais fácil encontrar um altar em Atenas do que um adorador. E a tentativa de agradar a todos os deuses levou-lhes a edificarem até um altar a algum deus desconhecido. Quando Paulo chega em Atenas, ele procurou uma comunidade de judeus, a fim de estabelecer o contato evangelístico, mas foi rejeitado. Então Paulo faz o que era comum na cultura helênica, para numa esquina daquela e começa a pregar. Era assim que os grandes mestres de Atenas se organizavam e ensinavam os seus discípulos.
E à medida que Paulo começa a pregar, alguns até param para ouvi-lo. É só ler o capítulo inteiro. Inclusive alguns estoicos, epicureus, que defendiam que o domínio do mal é alcançado pelo domínio do eu, pelo domínio de si mesmo. Ou os estoicos, que não acreditavam na existência de Deus e defendiam que para ter o controle do mal era só você viver ao prazer, ou à satisfação do prazer e do amor pessoal. Mas Paulo discute com eles e lhes apresenta uma divindade que eles não conheciam: Jesus. E eles até entenderam, se nós formos analisar o texto, versículo 18, Paulo pregava sobre Jesus e a ressurreição. Eles até acreditaram que Jesus era uma divindade, a ressurreição era outra. Seria uma divindade masculina, uma divindade feminina, o que era comum no contexto do politeísmo. E como eles se interessaram, até porque a Bíblia diz aqui no versículo 21, que eles se ocupavam das novidades, convidaram a Paulo para ir discutir com eles no Areópago. E Paulo foi. E usou da oportunidade para pregar-lhes o Evangelho de Jesus Cristo. E falar-lhes da salvação de Deus. Mas o que eu quero observar com os irmãos é que a ocupação dos atenienses não era só a arquitetura e a arte. A ocupação dos atenienses não era só a idolatria, não obstante a quantidade de altares que nela havia. A ocupação dos atenienses não era apenas relembrar as aulas de Sócrates, conhece-te a ti mesmo, ou admirar as descobertas e conceitos de Aristóteles. A Bíblia diz que todos eles se ocupavam de ouvir ou de falar da última novidade. Isso se parece conosco? Lembra de alguma forma a nossa cultura? Se considerarmos que, segundo dizem, a Grécia é o berço da civilização ocidental, devemos admitir que nós herdamos deles modelos políticos, filosofias, ética e até conceitos religiosos. O que nós precisamos discernir é o que deles serve para nós e o que não serve. Porque se nós analisarmos bem, nós também nos ocupamos das últimas novidades. É incrível como na nossa cultura, você me dá licença? Amém? É incrível como na nossa cultura a vida alheia é interessante. Eu disse aos irmãos domingo que eu iria trazer aqui uma série de mensagens para mexer com a nossa mentalidade, com a nossa postura, com o nosso comportamento, porque eu só posso mudar o mundo pelo poder do Evangelho, se este mesmo Evangelho começar mudando a minha vida. Eu poderia, e até, acredite, rabisquei a tarde inteira, metade da manhã, para estudar sobre profecia, e poderia falar de profecias aqui hoje à noite. Rabisquei a tarde inteira para falar sobre o que é doutrina bíblica. Quais são as doutrinas que nós defendemos, pregamos e as fundamentais do cristianismo? Fiquei encantado com alguns costumes revelados na Bíblia e que a gente lê e passa por cima e às vezes nem valoriza a importância do detalhe. Como, por exemplo, lançar a capa sobre alguém
cultura, costume, tradição, mas representa lançar autoridade, manifestar proteção, assumir responsabilidade por, e outros costumes. Mas eu encerrei já as 6 ideias sobre as últimas novidades. Existem algumas coisas que são comuns, ou que se tornaram comuns na prática da vida diária para tantas pessoas, e que não pode ser comum para mim. Não pode ser comum para você. E se a igreja não se posicionar acerca dessas coisas pequenas, ela vai abrindo crateras para Satanás estabelecer o seu ninho e o seu reino. Fica aí com a expressão, as últimas novidades. Nós somos, enquanto brasileiros, resultado de culturas distintas, colonizados pelos portugueses. Posteriormente chegam holandeses e outras culturas da mesma região. Recebemos os africanos que vieram como escravos, com os seus cultos, seu misticismo. Aqui já estavam os indígenas, com a sua cultura. Aí fizemos um mingau cultural. E quando a gente sai do sistema mundano para o serviço de Cristo, para viver para Cristo, a gente vem trazendo uma carruagem de vícios, hábitos, comportamentos, pensamentos. Acontece que à medida que nós vamos caminhando com Jesus, ele diz assim: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus está querendo é trocar a nossa carga. Ele está dizendo: se livra da carruagem que você trouxe do mundo, porque o que eu tenho para você é suave e é leve. Porque o que eu tenho para você é muito melhor do que aquilo que você trouxe. Diz aí para seu vizinho: o que Jesus tem para você é suave e é leve. Quais são algumas dessas práticas que nós precisamos largar a mão? Eu não estou falando para pessoas que não conhecem a Deus. Eu estou falando para crente que diz que é salvo, que toma ceia, que diz que vai morar no céu. E a gente precisa tomar jeito na vida e andar direito. Eu tenho uma responsabilidade contigo de ensinar a palavra. Vamos lá. Ocupavam-se das últimas novidades. Algumas práticas que isso é coisa de crente grego, não enquanto nacionalidade, mas enquanto prática e hábito. Apropriar-se do que não é teu. Olha para o irmão do seu lado e pergunta para ele: você é crente grego? Eu vou repetir, eu não estou falando de grego enquanto nacionalidade. Estou falando aqui enquanto cultura de Atenas. Nós não podemos conhecer a Cristo, servi-lo, cantar, adorar e vivermos nos apropriando do que não é nosso. Pastor, mas, por favor, pastor, na igreja é aquilo que lá no Angico, quem conhece o Angico? Ninguém, né? Pois eu conheço. Lá no Angico, a gente chamava de baixar 5 e levantar 6. Roubar. Paro.
A Bíblia diz assim, Êxodo, nós vamos folhear a Bíblia, por favor, se você não tiver uma Bíblia, Vanessa vai projetando ali, Êxodo capítulo 20, versículo 5, eu vou começar lá pelo decálogo da lei, quando o Senhor entrega a Moisés as placas, as tábuas da lei, ele diz lá, na listagem de mandamentos, não furtarás. Êxodo 20, 15. Não furtarás. Quando nós vamos para Levítico, capítulo 19, no versículo 11, a Bíblia diz assim, não furtareis, não enganareis, nem mentireis uns aos outros. Quem viaja de carro sabe que é comum parar o carro para abastecer em alguns postos por aí. Aí você diz, coloca 100. E diz assim, me dá a nota. E o indivíduo pergunta assim, você quer nota do mesmo valor? Você vai almoçar num restaurante, termina, paga e pede a nota. Você quer a nota do mesmo valor? Não, o almoço foi 40, eu quero uma nota de 60. Eu ganho 20 em cima da empresa. Isso é roubo. Paguei a conta. O tronco veio a mais. Eu vi e embolsei. Isso é providência de Deus. Deus não se utiliza de meios escusos para nos prover. Vamos para a Bíblia? 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 9 e 10, diz assim, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os beberrões, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Você não é crente ateniense. Você se converteu. Você é outro homem. É outra mulher. Efésios, capítulo 4, versículo 28. Diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Meu pai, uma vez foi procurado por uma senhora da alta sociedade, esposa de um político importante na cidade onde ele pastoreava, e estavam havendo algumas auditorias na prefeitura, porque se descobriu que as merendas que vinham para a escola estavam sendo desviadas. Aí a esposa daquele político falou para o meu pai assim: mas pastor, as merendas e cestas básicas não são para as pessoas carentes? E quem são as pessoas carentes dessa cidade, pastor? Sou eu. Ou seja, vamos fazer uma campanha de ação social para pessoas carentes. Vamos. Aí eu vou chegar lá
eu nem sou tão carente, mas eu vi um sapato lá que me agradou. Não é meu. O que a gente precisa aprender, irmãos, é se libertar da mentalidade da miséria. Tem gente que já está sendo abençoado, mas continua com a mente no passado. Ele ainda não viu que Deus o tirou da fase da dificuldade e já está abrindo sobre ele as portas. Enxerga que Deus já mudou tua vida, que Deus está te abençoando, que Ele está te suprindo, que você não precisa disso. Então, deixa para que alguém que de fato precisa seja abençoado. É aprender a semear. É o velho provérbio de não tirar a comida da boca dos meninos. Que silêncio. Vamos mais. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15. Diz assim: que nenhum de vós, entretanto, sofra como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se entremete na vida alheia. Que você não sofra como ladrão, como aquele que apropriou-se do que não era seu. Eu lembro-me, na 5ª série, eu era fã de caneta. Se alguém deixasse uma caneta de vacilo para minha mochila. Um dia meu pai descobriu que eu tinha uma coleção e perguntou: de quem são? Eu disse: minhas. Como suas? Os colegas me deram. Tá bom, vamos lá na escola descobrir. E foi. Chegou na escola, pediu a palavra à professora, no meio da aula. E perguntou: de quem é essa caneta? É minha. Tome. E essa é minha. Tome. Tem gente que está na igreja, tem gente que tem ministério, batizado, toma ceia, mas não aguenta ver uma nota de 100 dando vacilo. Não aguenta ver o dinheiro fácil. Só precisa você concordar com isso, que você recebe. Eu não posso pregar contra a corrupção lá fora se eu me tornar corrupto aqui dentro. Eu não posso falar mal daqueles que administram mal o dinheiro público se eu me tornar um sem vergonha e não cuidar direito do dinheiro que é sagrado. Foi forte a colocação, não foi? Foi muito forte, eu sei. Mas como eu estou falando de mim, não de você, eu posso. Aquele que furtava, não furte mais. Quer mais Bíblia? Provérbios capítulo 10, versículo 2. Diz assim: os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Salmos 62, versículo 10. O salmista diz assim: não confieis na opressão, nem se glorie no roubo,
se as vossas riquezas aumentarem, não ponhais nela o coração. É melhor mudar de tema. Provérbios, capítulo 30, versículo 8 e 9. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me só o pão que me é necessário, para que eu de fato não te negue e diga quem é Deus. Ou empobrecendo, não venha a furtar e profanar o nome de Deus. Você é funcionário de uma empresa, seu patrão confia em você, te entrega valores, te deixa no caixa, te coloca no departamento financeiro, e você usar da confiança para usurpar, para subtrair, pegar o que não é seu. Sabe como é o nome disso? Capa de Acã. Qual é o problema da capa de Acã e da cunha de ouro que ele levou para casa? Tem pelo menos dois. É ouro, mas você não pode usar, tem que enterrar, porque não é teu. Se alguém ver, vai saber que não é teu. E não adianta ter e não possuir. Segundo, é maldição e vai resultar em morte para você e para sua casa. Entende uma coisa? A Bíblia diz assim: a riqueza adquirida às pressas logo diminuirá, mas aquele que ajunta pouco a pouco terá aumento. As promessas de bênçãos que Deus te fez, as promessas de prosperidade que Deus te fez, as promessas de porta aberta que Deus te fez, elas vão se cumprir. Não entenda que o tatu na beira da estrada é provisão. Caminhoneiro conhece essa linguagem. Não entenda que o dinheiro fácil em cima da mesa é porta aberta. Não entenda que o troco que veio a mais é Deus cuidando de você, é Satanás armando contra a sua vida. Mas o que Deus tem para você, Ele vai te dar, porque Ele permanece fiel com o seu povo. Diga assim: eu sou crente, mas não tenho os hábitos dos atenienses. Segundo, outra prática daqueles que se ocupam de ouvir e de falar as últimas novidades, mas que na igreja não pode permanecer. Eu não estou dizendo que não pode existir, porque já existe. Eu não vou fazer como aqueles pregadores que dizem assim: irmão, eu estou falando, mas aqui não tem. Larga a mão de hipocrisia. Mentir. É incrível como na nossa cultura se mente. Mente-se até quando não tem nenhuma necessidade. Mente-se para o filho quando ele está chorando e você precisa sair. Diz para ele: o pai não vai sair, só vai aqui na garagem. Quando o Jones era pequeno, estava começando a engatinhar, subir nas coisas para ficar em pé. Um dia estava chegando em casa e a moça que trabalhava lá em casa, Jones estava puxando o aparelho de som para ver em quantos pedaços dava para dividir. E ela disse assim: o bicho vai pegar. Disse, aqui não. Não tem bicho aqui em casa, pai. A gente mente até para os filhos não mexerem na toalha da mesa.
Mente no comércio, mente quando o guarda de trânsito para, mente no aeroporto. É uma coisa. Vamos para a Bíblia. Êxodo, começar lá de novo pelo Decálogo, capítulo 20, versículo 6. 16, perdão. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Efésios capítulo 4, versículo 25, Paulo diz: não mintais uns aos outros, ou pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do homem velho com seus feitos, e vos vestistes do novo que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Por que você não veio trabalhar hoje? Fiquei doente. Mentira. Foi para a praia. Foi para a praia. Tem uns camaradas que marcam compromissos para ir para conferências e tal. Aí resolve furar o compromisso. Aí quando o coordenador da conferência liga para perguntar o que foi, minha mãe morreu. Eu conheço uns camaradas que já mataram a mãe umas 10 vezes. Rapaz, você não quer ir, seja homem para dizer que não quer ir. Vamos para a Bíblia. Provérbios capítulo 12, versículo 22. Eu disse outro dia para um camarada que tem gente que mente tanto que até ele acredita na mentira dele. Não, o cara que mente muito começa a acreditar nas mentiras que ele diz. Ele nem percebe mais. Provérbios 12, 22 diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Salmos 101, versículo 7. O que usa de fraude não habitará em minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Cheguei na alfândega americana um dia desses atrás. Fiz a declaração do que eu estava levando de material, fui para a fila de declaração. Eu odeio a ideia de ser flagrado por ter faltado com a verdade. É muito ruim, é super constrangedor. E quando eu informei o que eu estava levando, eles abriram a mala e contaram todos os DVDs que eu estava levando. E o funcionário da alfândega disse: você não pode trazer isso na mão, tem que ser despachado. Acontece que aqui eu não consegui despachar. E eu falei com ele: está aí declarado, me leva para o balcão de pagamento de recolhimento de impostos que eu pago. E ele chamou o chefe da repartição
E ele veio e perguntou quem eu era, e eu dei a credencial de pastor. E o rapaz estava insistindo em me cobrar, e eu com o dinheiro na mão para pagar. Aí o chefe olhou para ele e fez assim: você lembra quantos pastores já passaram aqui mentindo e você deixou embora? E vai cobrar dele que falou a verdade? Eu agradeço a Deus porque eles não me flagraram na mentira, mas me constrangi. Porque gente que deveria passar com a verdade não o faz. Isso é vergonhoso para nós. Salmos 34, versículo 13, diz assim: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Vou ler mais dois textos. Salmos 52, 3. Diz assim: tu amas antes o mal do que o bem, e o mentir do que falar a verdade. Aí Apocalipse 22:15 diz: ficarão de fora os mentirosos. Só mais uma referência de sobremesa. João 8,44, Satanás é o pai da mentira. Não, eu estou com vontade de parar. Vocês pensam que eu não sinto quando a mensagem está meio... Diga comigo: Senhor, eu faço hoje um pacto com os meus lábios. Direi a verdade diante de ti, e a mentira não será uma prática da minha vida, porque eu sou salvo em Cristo Jesus. Os atenienses se ocupavam de ouvir e de falar a última novidade. Terceira prática comum de quem vive segundo a cultura helênica, segundo a cultura mundana. Me refiro, não, eu vou repetir, não enquanto nacionalidade, enquanto hábito do mundanismo. Pode? Fofoca, calúnia. Tem gente que almoça e a sobremesa é a vida dos outros. Tem gente que durante o culto está matracando sobre a vida alheia. Eu estava na academia um dia desse, na esteira, que minhas camisas começaram a ter defeito, começaram a vir todas com bolinha, e eu fui caminhar um pouco, e fiquei chocado. Fiquei chocado porque do meu lado direito tinham umas senhoras, conversando, exercitando e conversando, e o assunto era sobre a vida de outra mulher, que estava em fase de separação conjugal, mas estavam assim, rasgando o verbo e falando da vida da outra. Do meu lado esquerdo, tinham alguns moços, não eram moços jovens, eram senhores. Eu sei que eles não são pessoas que não têm o que fazer, eles têm. Mas eles estavam levantando peso, fazendo cara feia e falando mal de alguém que está em processo de falência. Eu fui correndo e fui cansando. Isso eu não acredito. As pessoas se satisfazem
em se ocupar da vida do outro. A Bíblia Sagrada diz, Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses, ele diz assim: ouço que entre vós há alguns que não trabalham e ficam se intrometendo na vida alheia. Sabe o que Paulo está dizendo ali? É 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo 11. Sabe o que Paulo está dizendo ali? Eu vou ser bem forte agora, tá? Vai ser um chutão na canela de quem vive fazendo isso. Paulo está dizendo assim: falar mal da vida alheia é coisa de quem não tem o que fazer. Arruma. Já limpou a casa e não tem mais nada para fazer? Joga a terra e varre de novo. Repetiu o quê? Eu disse que se você já terminou de arrumar a casa e não tem mais nada para fazer e dá aquela coceira na língua com vontade de falar de alguém, joga terra na casa para varrer de novo, mas não se presta a esse papel. Eu tive que chamar alguém outro dia para dizer assim, percebi que estavam malhando alguém, eu disse: você não se preocupa com a integridade emocional dessa pessoa? Com a família dela, pai, mãe, filho, cônjuge. Você não percebe que falar de alguém não fere só alguém, você fere toda uma rede de relacionamentos? Alguém me disse essa semana, me disse com pesar, me disse com angústia: pastor, infelizmente, a igreja vai se tornando um palco de fofocas. Pastor Josué, pega leve, tem pessoas aqui que não são membros da igreja. Eles vão se converter a Cristo e já vão aceitar Jesus, entendendo que a vida cristã requer que nós vivamos de acordo com o que está escrito. Vem cá, vem para a Bíblia, que é melhor a Bíblia falando. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Eu já estou quase terminando. Pois, quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Quer viver bem? Guarda a língua. É isso que Pedro está dizendo. Vamos mais. Levítico, capítulo 19. Bom, olha para mim, por favor. Isso tem que mudar dentro da igreja. Diz aí para a pessoa do seu lado: a sua vida pessoal não é da minha alçada. Senão nós vamos começar, irmão, a viver num ambiente que é uma areia movediça. É preciso respeitar os limites alheios. Está sendo transmitido pela internet, tá? Eu fui procurado ontem por um diretor de um canal de televisão, nos oferecendo um horário num programa de televisão. Aí, se estivéssemos lá, estaria sendo transmitido, tá? Quer viver bem? Refreia a tua língua do mal. Levítico 19, 16, diz assim: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo.
Está na Bíblia. Eu espero que a orelha de alguém esteja ardendo. Tem que arder. Eu não posso influenciar o mundo se a igreja não estiver dentro de parâmetros éticos. Num mundo sem valores. A vida alheia é tão interessante que as revistas de fofoca saem aos milhões. Tem gente que não sabe nem a data do vencimento da conta de luz, mas sabe na novela quem casou, quem separou, quem já está com o outro, quem bebeu, quem foi preso. Irmão, em nome de Jesus Cristo, olha no espelho e começa a contemplar você e se importar em colocar a tua vida no lugar que ela precisa estar. Oh, Jesus, que palavra dura, tem compaixão do pastor. Provérbios, capítulo 11. Eu espero que essa pregação não entre naquela lista de Tiago 1, dos ouvintes esquecidos. Mas a gente tem que começar a mudar, para influenciar outras pessoas. Quando alguém chegar falando mal de alguém, aqui não. Eu não aceito você falando da vida de outra pessoa aqui. Tem bênção para contar? Então fica calado ou diz alguma coisa melhor do que o silêncio. Não deixe essa mensagem virar pão do outro dia. Isso aqui tem que ser pão de cada dia. Nós vamos sair praticando em nome de Jesus. Provérbios capítulo número 11, versículo 13, diz assim: o que anda mexericando revela segredos. Descobre o segredo, espalha, mas o fiel de espírito encobre o negócio. De quem é o interesse de publicar uma notícia ruim? Quem lucra na difusão de um comentário maligno? O fiel de espírito encobre o segredo. Eu vejo gente ocupando Orkut, Twitter, o que mais? Facebook, MSN, blogs, para falar mal dos outros. Você é crente, você é salvo, você vai morar no céu, você tem compromisso com Deus. Não preste o papel de repórter do diabo. Se comporte como cristão. Ajude quem está em dificuldade. Não aumente o buraco de quem já caiu na cratera. Estenda a mão e tire de lá. Socorra quem está ferido. Não dê o tiro de misericórdia. Coloque o remédio que cicatriza. Não fique bisbilhotando o segredo de alguém para ter o que falar para outra pessoa. Só interessa ouvir se você puder ajudar e em silêncio. E se quiser falar com alguém, fala com Jesus. Vamos parar. Vamos encerrar. Já. Provérbios capítulo 20, versículo 19. O que anda mexericando. Que linguagem do sertão. Parece que Salomão morava em Mairi. Isso aqui parece lá com a roça onde minha avó morava. O que anda mexericando revela segredos.
dedos, pelo que não te metas com quem fala muito. Fala demais, se afasta, vai te dar prejuízo. Anda com gente que prima pela reserva. Não te metas com aquele que abre muito a boca. É isso que o texto diz. Com aquele que pensa, que faz questão de demonstrar que sabe tudo da vida de todo mundo. Ele é perigoso para você. Eu entrei num carro um dia no aeroporto, não lembro mais onde, mas o irmão estava me levando da capital para o interior e começou a falar mal de um bocado de pregadores. E eu estava com fome, e eu com fome e com sono, só Jesus dá conta. Aí eu falei assim, irmão, para, é hora de almoço, para numa churrascaria aí e me dá almoço. Para de falar mal da vida alheia. Não, pastor, mas mais nada. Hoje você fala mal deles para mim, amanhã você fala mal de mim para eles. Então não te metas com aquele que abre muito a boca. Provérbios capítulo 30, versículo 10. Não calunies o servo diante de seu senhor, para que ele não te amaldiçoes e fiques culpado. Cuidado com calúnia, irmão. Cuidado com esse negócio de estar falando daquilo que você não tem segurança. Para você não sair debaixo de maldição. Deixa eu encerrar as referências bíblicas para a gente orar e Jesus nos guiar. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20. Olha a admoestação de Paulo a Timóteo. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evita as conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência. Evita a conversa vã. 2 Timóteo 2,16. Paulo volta a admoestar a Timóteo dizendo, mas evita as conversas vãs e profanas, porque os que delas usam passarão para impiedade ainda maior. O indivíduo gosta tanto de falar dos outros, que ele vai sempre criando novas situações para falar mais. 2 Timóteo capítulo 3, eu lembro que um pastor lá em São Paulo, um pastor muito conhecido do Brasil, disse assim, rapaz, teu funcionário pregou na minha igreja. Disse, que funcionário? Aí ele disse o nome. Disse, não tem um funcionário com esse nome. Rapaz, o cara que é gerente lá do teu posto de gasolina. Disse, meu posto de gasolina? Eu não tenho posto de gasolina, pastor. Aí ele diz assim, fala sério que ele me enganou. Se enganou. Ele me disse que você tem um posto de gasolina, um posto de lavagem, um supermercado, e que ele é o gerente do posto e é quem dirige a sua Pajero Full. Os irmãos, nem a Pajero Full é verdade. O camarada sai por aí. Aí eu encontrei com ele um dia no aeroporto. Ele veio, meu pastor nada, seu patrão. Não é meu funcionário. É para dizer que tem o que falar. Irmão, se não tiver o que falar, fica quieto. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 diz assim, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis.
inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes, não serve para ser sua companhia. É isso que Paulo está dizendo. Não serve para andar com você. Outro dia alguém me disse assim: estou nem aí para o que falam de mim. Eu não ando com pessoas que não se importam com o que falam delas. Não me servem. Por quê? Porque pessoas que não se importam com o que dizem delas vivem inconsequentemente. Jesus perguntou: que dizem os homens ao meu respeito? Eu não vou me guiar, eu não vou me deixar maestrar. Minha vida não será definida pelo que dizem, mas devo me importar. Irmão, diz pelo menos amém. 1 Pedro 2,1, eu vou encerrar. Última referência. Tinha mais umas 5. 1 Pedro 2,1. Deixando, pois, toda a malícia, todo engano, e fingimentos, e invejas, e toda maledicência. Nós precisamos, olha Tiago 4,11, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Ou seja, a Bíblia está dizendo que se ocupar de falar e de ouvir a última novidade é coisa de ateniense que não conhece a Deus. Esse é o seu caso? Vamos corrigir isso? Não vamos permitir que o culto a Deus e que a minha devoção diária seja usurpada pelo interesse na vida alheia. Existem outras coisas que poderíamos falar, mas o tempo já não me permite. Eu já estou com 1h10 de pregação. Deixa eu citar um exemplo. Existem pessoas que não respeitam mais a autoridade pastoral. Na conferência de setembro vai estar conosco um pastor, ele é o presidente da convenção da Paraíba. Muito simples, muito simples. Eu amo ouvi-lo, já falei com ele que eu sento na calçada quente para ouvi-lo. Ele disse que recebeu um casal. O homem havia cometido um deslize moral e adulterou. E foram ao gabinete para confessar o erro. E ela foi para anunciar a separação. O pastor conversou com eles e, falando sobre perdão, ela disse assim: eu vou perdoar. Vou perdoar, mas também vou te trair. Ele disse que orou por eles, conversou muito com ela, admoestou. E eles foram embora. Quando ele estava saindo do gabinete, entrou no carro, ele disse que Jesus falou com ele assim: Zé, o nome dele é José Carlos. Zé, eu vou levá-la. Ela vai morrer. E eles falaram: por que, Senhor? Não, eu não orei por ela. Eu já ministrei sobre ela. O Senhor disse assim: ela vai morrer em poucos dias.
por quê? Porque ela não respeitou a minha autoridade na sua vida. O que ela disse me feriu. Ele disse que chegou em casa, chamou a esposa e disse: minha filha, Deus falou comigo que a irmã fulana, lembra dela? Uma igreja muito grande. Lembro. Jesus me falou que ela vai morrer. Mas por que, meu amor? E ele contou a situação. E a esposa disse assim: mas vamos orar, Deus pode reverter. E ele disse que Deus falou com ele assim: Zé, não adianta você orar. A minha autoridade na sua vida foi desrespeitada. Irmãos, eu vou concluir dizendo isso. Fica em pé, por favor. Tem alguns homens no Brasil e no mundo, que eu vou dizer muito forte, com o microfone na mão e a Bíblia pregando, mas eles não respeitam o evangelho que pregam. Tem muitos. Lamentavelmente, tem muitos. Tem gente vendendo o evangelho como cacho de banana. Mas olha para cá, por favor. Ainda existem homens de Deus. Eles ainda existem. Estão vivos. Caminham entre nós. E a autoridade que eles exercem não é deles, é do Senhor neles. É preciso tomar muito cuidado. Para depois a gente não estar sofrendo e perguntando por quê. E de repente estamos sofrendo porque fizemos aquilo que feriu ou que desrespeitou a autoridade de Deus num homem ou numa mulher. E olhe, homens de Deus não se caracterizam pelo tamanho do ministério, pela eloquência da pregação, pelo poderio financeiro que representam. Homens de Deus se caracterizam pela comunhão com Deus, pela coerência com o Evangelho, pela paixão pelas almas. Homens de Deus não são anjos sem asas, são apenas homens de Deus, mas Deus prima por eles. Eu lembro que quando meu pai foi pastorear em Rodelas, tinha um camarada filho de rico, que a fama dele é que todo pastor que chegava, ele dava uma surra no filho do pastor, e quando ele não desse uma surra, ele não ficava satisfeito. E quando eu cheguei na escola, a diretora da escola falou assim comigo: meu filho, vá para casa e deixe para vir para a aula amanhã. Eu disse: ô professora, primeiro dia de aula já estão me expulsando? Mas eu era meio temperamental. Quando eu soube por que era, eu disse: não, eu vou ficar. Eu vou esperar ele vir bater no filho do pastor. Fiquei. No intervalo ele puxou uma faca e me ameaçou. Eu disse para ele: rapaz, guarda essa porqueira, que a minha mãe corta tomate lá em casa com uma dessa. E ele ficou afrontando, mas aí por alguma razão eu catei a minha mochila e fui para casa. No outro dia ele não veio para a escola. Mais tarde eu fiquei sabendo que naquela noite ele arrumou uma briga na boate. 2 rapazes seguraram ele. O outro quebrou uma garrafa de cerveja.
e com um dos cacos arrancou os 4 dedos da mão dele, nas juntas. Quando ele veio para a escola com o braço pendurado, eu disse para ele: isso aí foi por todos os filhos de pastores que você surrou. Em mim você não bateu, mas os que você bateu, o cheiro do sangue chegou nas narinas de quem responde com precisão. Nós vamos orar. Em seguida nós vamos servir ao Senhor com as nossas ofertas e encerrar. E você vai dizer para o Senhor, aí com as suas palavras, eu vou tirar o microfone da minha boca e vou fazer a minha oração. E você vai dizer para Deus: eu não vou me apropriar do que não é meu. Eu não vou viver na prática da mentira. Eu não vou permitir ser instrumento de calúnia, de fofoca, de disse que disse. Eu vou me concentrar em agradar ao Senhor e em ser bênção para a vida de alguém. Eu vou começar a orar, mas vou parar e você continua orando, você e Deus. Se não quiser abrir a boca, não precisa. O Senhor ouve a sua alma. Deus, em nome de Jesus, eu sei, Senhor, que a palavra foi forte. Eu sei que ela foi em algum momento meio dura. Mas é a tua palavra